Salve galera! Passando rapidamente para agradecer a todos vocês que sempre ajudam no engajamento dos vídeos aqui do canal. E hoje eu estou trazendo a continuação do nosso segundo protagonista que acha que é fraco. Então se vocês quiserem uma continuação, já sabem exatamente o que fazer. Deixem o like, comentem e hypem o vídeo. Mas agora chega de enrolação, vamos para o conteúdo. Continuando de onde havia parado anteriormente, após o Yujie falar para o ancestral da seita Xuano, que o que preocupava ele aconteceu, ele revela que recentemente, o ancestral da seita Qinshan alcançou o reino rei marcial. Entretanto, Ning Xuano desdenha dessa informação, e fala que como todo mundo sabe, ele esteve no reino rei marcial por 30 anos, e que se comparado a ele, o Lu Qinshan não passa de uma criança que só sabe engatinhar. O ancestral então se senta e diz para o Yujie falar logo o que ele queria, porque ele não poderia ter vindo a essa hora da noite, apenas para dar essa informação. O Yujie então revela que mais cedo Lu Qinshan voltou apressado de algum lugar, e logo mandou reunir os seus discípulos no pátio da seita. Então de repente começa a mostrar a lembrança do Yujie, onde ele havia perguntado para a mestra Zuyun, o porquê do mestre querer reuni-los tão tarde da noite, e a mestra ainda sonolenta, responde que não sabe, e que o mestre só havia dito que seria um teste. Em seguida, após os discípulos descobrirem que teste seria esse, um deles explica que o teste da joia da seita Qinshan foi pensado para ser extremamente indestrutível, e que até um golpe pesado de uma arma mágica deixaria apenas pequenos arranhões. Mas então depois dos discípulos cumprimentarem a anciã Zhu, e ela dizer que eles não precisam serem tão formais, o ancião Lu Qinshan abre os olhos expressivamente, e começa a se preparar para usar a faca que o protagonista emprestou para ele. Porém a anciã Zuyun fica sem acreditar no que está vendo, e então questiona onde o mestre quer chegar com uma faca de cozinha cega. Já um discípulo fala que o mestre está sob muita pressão, e que seria bom chamar um médico só por precaução. Entretanto Lu Qinshan, tomando cuidado para usar a faca, em pensamentos reclama que eles estão friamente falando essas coisas na sua frente. Mas então após o mestre perceber que a faca encostou naquela pedra enorme, todos os discípulos começam a se proteger, depois que o poder da faca começou a destruir a pedra completamente. E o poder foi tão avassalador, que o seu feixe de energia chegou a alcançar uma altura absurda. E enquanto Zhong Qin levanta o lobo demoníaco, o garoto, achando que essa destruição foi causada por um meteoro, fala para o lobo ver o meteoro caloroso. Entretanto, com medo, o lobo demoníaco chama o Zhong Qin de mulher estúpida, e pensa que esse meteoro está se espalhando e voando na direção deles. Ele também pondera que a poderosa intenção marcial emitida é obviamente a de uma arma mágica inigualável, e por isso, sem saber que é a faca que o protagonista emprestou para o Lu Qinshan, o lobo demoníaco questiona quando foi que esses cultivadores pegaram uma arma dessas. Já o Li Feng, enquanto observa essa destruição pela janela, fica muito surpreso, e completamente errado diz que isso é uma estrela cadente. Em seguida o protagonista começa a fazer um pedido, e diz que ele deseja se sentar no meio de um harém de incontáveis novinhas, e também que deseja ter muito dinheiro para que possa comer e vestir o que quiser. Mas de volta à seita Qinshan, após todos ficarem surpresos com o ocorrido, o Yujie pergunta o que diabos foi isso, e então todos começam a chorar de alegria, enquanto gritam que a seita deles está salva. Já o Lu Qinshan pensa que amou o poder dominador da faca, porque nessa tentativa ele nem golpeou com força, e mesmo assim aconteceu isso. No entanto, o ancestral pondera que ele não deve usá-la a menos que seja necessário, pois essa faca está além do seu controle, e que por conta do protagonista ter feito essa faca, o Lu Qinshan pensa que ele provavelmente deve estar além do reino marcial ancestral. Mas então, após ele pensar isso, o ancestral Lu grita para seus discípulos, que a partir de amanhã ele estará esperando pela seita Xuano, e que era para todos lutarem até a morte. Mas de volta para o presente, o Yujie fala para o ancestral Ning que, baseado no talento do Lu Qinshan, ele não conseguiria avançar tão rápido, e que alguém deve ter ajudado ele com o seu cultivo, e também entregou aquela arma mágica. E depois do ancestral ficar calado, o maldito espião do Yujie pergunta se eles não deveriam fazer alguma coisa a respeito disso. Entretanto, Yujie fica surpreso quando de repente o Ning Xuano joga para ele, o que eu acredito ser apenas um antídoto temporário. E enquanto o ancestral joga isso para o espião, ele diz que o veneno do sapo de gelo esteve atacando seu corpo durante esses 3 dias, e que essa é a sua recompensa pela dica de hoje, e que depois do seu plano ser concluído, ele libertará o Yujie. E depois do Yujie agradecer, o ancestral se aproxima de sua discípula que estava no escuro, e a chama para acompanhá-lo até o cemitério das espadas. E depois de ter sua figura revelada, a Ling Yaoer fala para seu mestre,
que ela mal pode esperar para o que ele irá fazer. Em seguida a cena muda para o cemitério das espadas, onde 2 discípulos estavam tramando algo. E então um deles com medo fala para seu irmão, que quando o mestre deles era vivo ele havia dito, que o selo da espada insana nunca deveria ser quebrado. Porém o outro discípulo fala para ele parar de dizer asneiras, e manda ele abrir logo. No entanto, de repente o tal selo começa a brilhar, e o discípulo exclama que ele ainda nem fez nada. Os 2 discípulos então começam a correr desesperadamente para salvarem suas vidas, enquanto uma forte onda de almas começa a se espalhar pelo cemitério das espadas. E enquanto isso estava acontecendo, a Lingauer fala para seu mestre, que ela não esperava que a arma mágica selada nesse cemitério fosse tão perigosa. O seu mestre dá risada enquanto fala para ela que esse é só o começo, porque depois de erradicar a seita Qinshan, não vai importar se são deuses ou demônios, todos irão se ajoelhar perante a seus pés. Então, muito convencido, o ancestral manda a discípula não duvidar da ambição dele, e revela que irá usar essa arma mágica, para derrotar a arma mágica do Lu Qinshan. Mas então a cena de repente muda para os discípulos da seita Qinshan, que estavam dizendo que a cidade de Jianping está sem ninguém, e por isso começam a reclamar sobre onde eles podem conseguir suprimentos médicos. Em seguida um discípulo se desespera e fala que falta menos de 4 horas para a batalha decisiva contra a seita Xuano, e um ancião chorando, diz que mesmo sem eles, o mestre definitivamente pode vencer. Já um discípulo loiro fala que esse duelo eventualmente irá afetar os mortais, mas o ancião diz que não haverá problema caso todos eles escapem, mas caso encontrem uma fagulha de poder espiritual, eles definitivamente irão morrer. Porém, diferentemente do que eles estavam pensando, os moradores de Jianping não estavam fugindo do alcance do duelo que irá acontecer, porque o próprio protagonista guiou todo mundo para um local, e começou a gritar dizendo que eles encontraram um bom lugar para verem o espetáculo. As pessoas ficam felizes com isso, e um homem exclama o quanto ele esteve esperando para ver esse duelo. Já o Li Feng, pensando que essa é uma boa oportunidade de lucrar, pensa que apesar das pessoas não saberem quem estará lutando, ainda assim querem assistir a essa luta. E enquanto as seitas estão se preparando para o duelo, do ponto mais alto dos arredores de Jianping, o protagonista grita para as pessoas, informando que quem quiser alugar um binóculo é só formar uma fila, e que será um ouro para cada uso. E por incrível que pareça, esse negócio do Li Feng dá muito certo. Mas de volta ao duelo, após os mestres se encararem, o ancestral da seita Xuano fala que ele não esperava que o Lu Qinshan iria ter coragem de comparecer a essa batalha. Mas o Lu Qinshan expressa que hoje nenhum deles pode ter certeza de quem viverá e de quem irá morrer. Mas então de repente os dois começam uma trocação sincera, no maior estilo Dragon Ball, mas infelizmente o mestre da seita Xuano acaba levando a melhor sobre o Lu Qinshan. Os seus discípulos então correm para ajudá-lo, mas ele rapidamente se levanta gritando para eles não se aproximarem. O ancestral então pondera que ele tem certeza que o seu reino está muito atrás do reino do Ning Xuano, e pensa que se não tivesse alcançado o reino rei marcial após ter lido o livro do mestre Li Feng, nesse momento ele não seria capaz de lutar. Mas então antes que o Lu Qinshan terminasse de pensar que agora ele só poderia colocar a sua esperança na faca de cozinha, o Ning Xuano sorri maleficamente, enquanto diz que ele já sabe o que o Lu Qinshan está escondendo, e que era para ele mostrar logo a sua arma mágica. O mestre então fica muito surpreso pelo Ning Xuano saber disso, e enquanto ele fica se perguntando como o Xuano sabe dessa informação, o maldito espião do Yujie que estava logo atrás do mestre, apenas sorri como o miserável que é. Mas então de repente o ancestral da seita Xuano sorri, enquanto pergunta se o Lu Qinshan acha que ele vai deixar o seu ataque furtivo ter sucesso. E após dizer isso, o Xuano usa sua arma mágica que ele pegou no cemitério das espadas, e então começa a liberar uma grande quantidade de almas. Já a Ling Yaoer explica que essa espada devoradora de almas só pode ser usada uma vez após ter consumido décadas de vida, e ela pode facilmente corroer o poder espiritual de qualquer arma mágica, e que armas abaixo do nível divino são como punhados de metal na frente dela. Mas então o Lu Qinshan começa a pegar a faca de cozinha do protagonista, e os seus discípulos que aparentemente não viram ele usando a faca anteriormente, começam a dizer que a seita Qinshan está acabada, porque não importa qual arma mágica seja, ela será sobrepujada pela lâmina devoradora de almas. E após ver a arma mágica que o Lu Qinshan irá utilizar, o ancestral Xuano começa a dar risada, desdenhando da faca de cozinha. E além disso, os discípulos da seita Xuano também começam a desdenhar do Lu Qinshan. Um deles pergunta sobre o que uma faca de cozinha pode fazer, outro questiona se por acaso o velhote vai matar um porco, e por fim,
Outro diz que o digníssimo ancestral da seita Qinshan se tornou um tolo que usa uma faca para lutar contra a espada devoradora de almas. E enquanto todos continuam dando risada, o Ningxuano encurrala o Lu Qinshan na beira do precipício e manda ele mostrar o quão forte a faca de cozinha é. No entanto, o ancestral Lu pensa que ele perdeu a sua motivação, porque no final das contas ele pegou a faca emprestada do mestre Li Feng, e agora está com medo do poder dela ser devorado pela espada do Ningxuano e acabar se tornando uma simples faca. Mas então, enquanto simbolicamente perguntava para o protagonista sobre o que ele devia fazer, o Li Feng grita do alto do penhasco mandando Lu Qinshan aguentar, e perguntando como ele pode desistir tão facilmente. Porém, obviamente o protagonista estava fazendo isso apenas pensando em lucrar, porque ele grita para o ancestral Lu dizendo que fez um monte de binóculos, que acabaram se tornando inúteis porque a luta já estava acabando muito rápido. E o safado do protagonista estava tentando incentivar o Lu Qinshan, mesmo sem saber que era ele que estava lutando. Em seguida o ancestral fica muito surpreso por ver o Li Feng naquele lugar, então pensa que ele até mesmo trouxe tantas pessoas para incentivá-lo nessa batalha. Ele então começa a ajeitar a sua postura, enquanto lembra do protagonista mandando ele aguentar, e pensa que esse é um encorajamento divino. Em seguida o Lu Qinshan levanta a faca, pensando que se acovardou tanto diante do inimigo, que quase insultou o poder da faca do mestre Yi. E depois de pensar que isso foi vergonhoso, ele fica mais confiante, e pensa que agora sabe o que fazer. Mas então, após o Ningxuano perguntar qual é o problema, o miserável rapidamente pula para o alto, e começa a atacar o Lu Qinshan usando o poder da espada devoradora de almas. Porém, enquanto as almas se aproximavam do ancestral Lu, ele começa a se preparar, e então faz um poderoso ataque, chamado ataque comum, da faca normal. Esse ataque rapidamente destrói todas as almas, e então aparentemente começa a desintegrar o ancestral da seita Xuano. E enquanto a Ling Yaoer gritava chamando seu mestre, um dos discípulos extremamente surpreso, exclama que aquela faca de cozinha enferrujada esmagou a espada devoradora de almas com um único ataque. Porém o ataque dessa faca foi tão poderoso, que ele foi além da região onde está acontecendo a batalha entre as duas seitas, e ainda foi cortando o chão como se fosse manteiga. E enquanto a destruição rolava solta, alguém da seita Xuano grita que o mestre está com problemas, e que era para outro discípulo ir protegê-lo. E com isso temos a confirmação de que aquele verme do Ningxuano não foi de arrasta para cima. Em seguida a anciã Zuyu fala para os discípulos da seita Qinshan aproveitarem a situação para eliminarem os discípulos da seita Xuano. Porém, após a Lan Xue responder assertivamente, o Lu Qinshan aparece mandando eles não perseguirem a seita Xuano. Mas depois de ouvir essa ordem, a Lan Xue fala para seu mestre que agora é uma boa oportunidade para eles destruírem a seita Xuano. O Lu Qinshan então explica para sua discípula que esse tempo todo o mestre Li Feng esteve parado e observando silenciosamente, e por conta disso ele acredita que se continuarem lutando, o mestre Li Feng irá ficar descontente. O Lu Qinshan então pergunta se a Lan Xue sabe o porquê do mestre Li Feng, que não gosta de fama ou fortuna, ter emprestado essa faca para ele. Mas antes da garota responder algo, ele diz que a sua conclusão é que o mestre Li Feng não quer a destruição de nenhum dos lados, porque o que o Senhor deseja é equilíbrio. Ele quer que eles vejam e mantenham o equilíbrio entre ambos os lados, para proteger a paz das pessoas de Jianping, e que com tamanha sabedoria e coração, o mestre Li Feng é digno de ser respeitado e apoiado pelo resto da vida deles, e que comparado a ele, eles são tão pequenos quanto formigas. Entretanto, após isso tudo, o protagonista começa a ficar desesperado porque as pessoas que ele levou para conseguir dinheiro vendo a luta, estão começando a ir embora porque o confronto terminou. E para tentar manter o público naquele lugar, o Li Feng foi capaz até mesmo de dizer que em breve teria uma luta incrível entre o Godzilla e o King Kong. E após todos irem embora, o protagonista, frustrado com essa situação, pensa que as pessoas que lutaram poderiam ter aguentado um pouco mais, porque agora ele não pode continuar fazendo o negócio que havia planejado. Mas então de repente o protagonista escuta alguém chamando por ele, e perguntando o que o irmão Li Feng está fazendo naquele lugar. Ao se virar ele fica animado por reconhecer que a garota é a Ping Yin, e fazendo uma cara de bobo ele pergunta se ela está ali hoje, para se encontrar com o queridinho da infância dela, que nesse caso é o protagonista. Entretanto a garota faz uma cara de poucos amigos, e após retirar seu capuz, ela fala para o protagonista que ele entendeu tudo errado, e enquanto retira friamente a mão do protagonista do ombro dela, a Ping Yin revela que está ali apenas por causa da ordem que seu mestre deu para ela, que era para encontrar um homem de alta reputação.
Em seguida, o Yifeng fica confuso por descobrir que ela possui um mestre, e a garota, de forma desdenhosa, fala que ela sabe que o protagonista está confuso, e então explica que ela entrou na seita Qinshan com a ajuda de um sênior, porque é impossível para ela se juntar a essa seita com as qualificações que ela possui. A Ping Yi então fala que sempre foi o sonho dela entrar nessa seita para aprender artes marciais, e por isso ela prometeu ao sênior que a ajudou, que ela nunca mais iria interagir com outros homens no futuro. Enquanto vai embora, Ping Yi diz adeus para o protagonista, e fala que eles nunca mais irão se encontrar novamente. Em seguida, a garota se encontra com o miserável traidor do Yu Jie, que pergunta se ela se encontrou com alguém próximo dali, e ela responde que era apenas um mortal. Mas por causa disso, Yu Jie fica bravo, e então reclama que havia pedido para ela encontrar um certo especialista, mas ela acabou perdendo tempo com outros caras, e aparentemente acabou se esquecendo da promessa que havia feito. A garota então tenta se explicar, e diz para o Yu Jie que o protagonista é apenas o dono de um salão de artes marciais barato, que sonha acordado o dia todo, e escreve algumas merdas e segredos irracionais de artes marciais. E depois de dizer essas asneiras, a miserável da Ping Yi questiona como Yu Jie poderia pensar que ela acha o protagonista melhor do que ele, e que se não fosse uma coincidência, ela nem teria prestado atenção no Yifeng. E enquanto age como uma mulher da vida tentando atrair clientes, a Ping Yi fala para o irmão Yu Jie não ficar nervoso, porque ele é o único no coração dela. Porém, assim que ela diz isso, o espião miserável pensa que ela é uma mulher estúpida, e que se não fosse por sua aparência, nem mesmo os fantasmas se importariam com ela. E ainda com raiva, sem saber que o protagonista é o especialista que ajudou o Lu Qinshan, o Yu Jie chama ele de maldito por ter ficado no seu caminho, e questiona como Ning Xuano, que eliminou toda a família da espada sozinho, pode perder. E suando frio, ele pondera que precisa fazer algo rapidamente, porque senão depois que o mestre Xuano se recuperar de seus ferimentos, ele com certeza vai ficar com raiva dele. Mas então de repente o Yu Jie lembra do que a Ping Yi falou, sobre o protagonista ter um salão de artes marciais e escrever livros, e pensa que recentemente Alan Xue comprou um livro de artes marciais em Jianping. E depois dele questionar se esse livro fez o Lu Qinshan avançar de reino, o miserável tenta confirmar as coisas que a Ping falou sobre o protagonista, e a garota confirma tudo, mas diz que o Li Feng é apenas um mortal. Em seguida, depois dela confirmar o que ele queria, o Yu Jie sai correndo feito um doente, enquanto grita que isso é maravilhoso. Ele então pensa que se o protagonista é um especialista, basta ele sentar e esperar a seita Xuano lutar contra ele, ou pelo contrário, seria melhor usá-lo para fazer a seita Xuano descarregar a sua fúria em cima dele, porque afinal de contas o Yifeng é um mortal, e não deveria culpá-lo por ser cruel, ao fazer dele o seu bode expiatório, porque esse é um destino que ele merece. É isso aí, meus caríssimos inscritos, chegamos ao final de mais um vídeo, e se vocês gostaram do conteúdo, deixem o like e comentem para ajudar o canal, isso também será um forte indicador de que vocês querem uma continuação. Muito obrigado por me acompanharem, e vejo vocês no próximo vídeo, tchau!